Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Desde sempre, Portugal e o mar caminharam lado a lado. E aquilo que começou por ser um simples passeio à beira-mar tornou-se numa monumental epopeia além-mar. Logo, seria natural que olhássemos para esse mar como um ativo político, um ativo estratégico, um ativo económico que para sempre ficaria connosco. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissões em simultâneo, Curiagos TV, Rádio Vida 97.1. Mas em que ponto é que está o nosso mar? Bom, na verdade, neste momento, nesta encruzilhada histórica, política, geopolítica que vivemos, parece que as alianças antigas mudam muito mais do que as marés desse próprio mar. E olhando para aquilo que teria sido essencial fazer, era que todos nós, aqui em Portugal, tivéssemos feito do mar aquilo que ele foi durante tanto tempo para cada um de nós. Uma ponte entre culturas, uma ponte entre a história, uma ponte entre povos. Mas não. Aquilo que fizeram do nosso mar foram simples praias. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, o nosso convidado de hoje foi alguém que se dedicou a preparar esta obra, juntando alguns textos que já abordámos em tempo. Gonçalo Magalhães Colasso, esta obra do mar em exaltação de Portugal. Muito boa noite. Obrigado por estar aqui connosco uma vez mais. É um gosto que continuarmos a conversa. Sim, na realidade é continuar a conversa. E sabe, o convite é feito por causa de um determinado, na realidade, metade de um determinado capítulo do seu livro ou desta coletânea de textos, mas acima de tudo, porque vivemos num tempo em que vemos algumas alianças, algumas delas bastante antigas, a sofrerem ou erosão ou autênticas mudanças. Lá está, eu lembrei-me nesta nota inicial de que o mar teria sido, ou ainda pode ser, a ponte essencial para ligar povos e culturas. Continua a ser. O que acontece é que nós, desde que entramos para a União Europeia, ou melhor, antes, mas a partir sobretudo desse momento, esquecemos o mar e passamos a comportar como se fôssemos também uma nação continental. E a partir daí o que nos preocupa é Bruxelas, não é? E o que se passa em Bruxelas, e depois somos obrigados a fazer o que Bruxelas manda. E, portanto, é como se nós não tivéssemos mar. E como se nós não fôssemos uma nação eminentemente marítima, eu diria mesmo a nação eminentemente marítima da Europa, e fôssemos como qualquer outra nação da Europa. Aliás, nós vimos que Espanha, por exemplo, que está aqui ao lado, e que também nos acompanhou, ou melhor, nos perseguiu na questão dos descobrimentos, é uma nação tipicamente continental, ou muito mais continental do que nós, não é? Nós somos eminentemente marítimos, porque a nossa, assim, toda a nossa história está ligada ao mar, e é pelo mar que nós conseguimos, foi pelo mar que nós conseguimos afirmar a plena independência. Primeiro em relação, ainda não era Espanha, Castela, digamos assim, e depois em relação à Europa. E se nós não olharmos para o mar e não percebermos que somos uma nação
distinta do resto da Europa, nós vamos ficar completamente subsumidos a Bruxelas, como já de algum modo estamos, não é? Até porque foi também pelo mar que se realizou, ou ainda hoje existe, o maior ou o mais antigo acordo comercial existente, não é? Portugal com a Inglaterra. Pois, mas veja-se o que sucedeu nesta última famosa reunião em Londres por causa da Ucrânia e por aí fora. Portugal nem sequer foi convidado. Não é? E lembrar outro episódio, foi precisamente por esse mar onde os ingleses enviaram alguns dos militares que nos ajudaram a correr com o Napoleão daqui para fora, ou não o deixar chegar, não é? Ele chegou, não ele propriamente em pessoa, não é? Mas entre os quais que vinha o Junot, que depois até passou a ser Conde de Abrantes, não é? O famoso, e tinham inclusivamente o projeto de dividir Portugal, etc. E tudo isso. Mas com os ingleses, digamos assim, é importante perceber duas coisas. Primeiro, nós devemos aos ingleses também grande parte da nossa independência, mas pagámos com língua de palmo. Pois. Os ingleses nunca nos deram nada de borla. E tudo o que eles nos proporcionaram, receberam bem pago. E perseguiram-nos toda a vida. Claro. Ao longo quando se fala o Império do inglês na Índia, quem começou por lhes oferecer Bombaim fomos nós, não é? No famoso casamento com a infanta Catarina. Além aqui de Tanger, mas isso é menos importante, mas foi importante porque era a entrada do Mediterrâneo. Claro. Os ingleses é importante também porque significa que nós, como nação marítima, e aqui no extremo da península, temos que ter sempre em atenção a importância de uma aliança com a potência marítima da época. Que a seguir a nós, ainda houve um período em que os holandeses também dominaram os mares e que também depois, no caso da Coroa dual, passaram também a disputar-nos as ilhas e os territórios no Oriente e inclusivamente em Angola e no Brasil, de onde depois foram expulsos. Mas depois foi, de facto, a Inglaterra que se transformou num grande império mundial, não é? E nós temos que ter sempre porque, dada a nossa dimensão, temos que ter sempre em atenção essa aliança com a potência marítima, que hoje ainda são os Estados Unidos. Sim, ou seja, de alguma forma, se nós olharmos para a nossa posição geográfica e aquilo que o mar nos proporciona estar ligados àquela que é a maior superpotência atual, que é os Estados Unidos, a Inglaterra, bem ou mal, é um dos nossos aliados mais antigos, mas quero lembrar o mapa cor-de-rosa, pronto, uma das traições, por assim dizer, que aconteceu. Ou, por exemplo, de facto, o Brasil, não só pelo facto de termos descoberto o Brasil, mas pelo facto do Brasil ainda ser um país irmão e ser, provavelmente, o país em melhor forma, a nação em melhor forma ali da América Latina. O Brasil sempre foi visto como o futuro de Portugal. Aliás, depois... seria um Portugal 2.0. De certa maneira. E quando, por causa do seu amigo Napoleão, não é? Que depois a família real foi para o Brasil, para o Rio de Janeiro. O Brasil transformou-se na primeira colónia em que havia lá um rei, não é? Portanto, aquilo é um caso absolutamente singular. E no final do século XIX, as duas nações que eram vistas como as grandes próximas potências do mundo eram o Brasil e a Argentina. E determinadamente até mais a Argentina que o Brasil, mas enfim, eram as duas. Porque além do território em si, todas as potencialidades que tinham, como eu costumo chamar a atenção, eu só vejo duas nações no mundo atual, e isto é um bocadinho
que se podiam fechar ao mundo, ninguém se vai fechar ao mundo, evidentemente, mas que continuavam sem lhes faltar nada, que são os Estados Unidos e o Brasil. O Brasil tem tudo, do ponto de vista dos recursos naturais, depois tem tecnologia, tem cultura, tem tudo, não é? É uma civilização, de facto, ali é uma representante de uma civilização, que era a projeção de Portugal. Eu acho que era o Agostinho da Silva que dizia que o Brasil era Portugal à solta. E, portanto, aquele ali, de facto, era um manancial de potencialidade extraordinário. Depois sofre um bocadinho como nós também sofremos, é que está sempre à espera que dê o salto, que dê o passo e depois às vezes não dá o passo que nós esperamos. Definitivo. Mas de facto o Brasil tem potencialidades extraordinárias. E o que é pena é que, por variedíssimas razões, nós não sabemos articular-nos como deve ser com o Brasil. E hoje em dia deveríamos ter mais atenção, porque mesmo no Atlântico, se nós olharmos para o mapa, que eu aliás também ponho aí, o Atlântico pode ter uma presença decisiva da lusofonia, porque na verdade, são dois triângulos invertidos, que é Portugal, Açores, Cabo Verde, Madeira, Portugal continental, não é? E depois invertido em baixo, que é de Cabo Verde, Brasil e Angola. E depois também podemos pôr ali, enfim, o São Tomé, mas São Tomé não tem grande expressão. E esses dois triângulos significam uma presença lusófona que deveria ser determinante. Mas o que acontece? Isso foi ainda no princípio dos anos 2000. Os Estados Unidos, primeiro, reativaram a esquadra do Atlântico Sul, que não é permanente, mas está reativada, e já recentemente, no primeiro mandato do Trump, reativaram a esquadra do Atlântico Norte. Isto significa que nós, e o Brasil também, o Brasil, aliás, não achou piada nenhuma a essa reativação da esquadra do Atlântico Sul, porque, enfim, aquilo é o caso da doutrina Monroe, não é? Portanto, a América para os Estados Unidos, basicamente, não é? Mas isto significa que nós não soubemos olhar, e havia alguns projetos para nós afirmarmos no Atlântico, chamando depois, articulando-nos, sabendo chamar e articular-nos com os próprios Estados Unidos. Bem, e outro dia estava a ouvir o Presidente da República, num discurso, com umas indiretas, etc., umas piadas aos Estados Unidos, porque é o Donald Trump, não é? E eu não percebo, porque será que nós não olhamos para Portugal e do ponto de vista estratégico e a importância do futuro? Vamos nós agora também, por causa do ar da moda, ter um conflito com os Estados Unidos? Bom, o Trump já falou do ponto de vista da importância da Groenlândia para os Estados Unidos. Não é questão de se vai invadir, etc., essas coisas, não interessa. Mas no Atlântico Norte há um ponto que sempre foi crucial e que não vai deixar de ser, enfim, pode ter mais ou menos importância, que são os Açores. E, portanto, nós temos que perceber todas estas articulações, porque os Açores podem vir a constituir-se como uma base determinante no Atlântico Norte. E, portanto, ou nós queremos valorizar o nosso território ou não queremos. E ou nós queremos perceber a importância, nesse caso, dos Estados Unidos ou não queremos. Mas isso vai de acordo aqui a uma das suas frases, que diz que nós somos uma nação marítima, verdadeiramente atlântica, mas que se ignora a si mesma. O que é que isso significa? O que significa que nós olhamos para o mar, para o Atlântico, para o oceano, e a nossa projeção é oceânica. Mas isso significa também muito mais, que é do ponto de vista civilizacional. A civilização dolménica começou aqui, no território que é hoje Portugal. Depois foi-se espalhando, espalhou-se para o norte de França, espalhou-se primeiro para a Irlanda. Há várias lendas, não é, sobre isso, para o que são hoje a Escócia, e também pelo Mediterrâneo. E depois houve
um retorno, digamos assim, mais tarde da própria civilização. E nós sempre mantivemos aqui uma singularidade que a maior parte das pessoas não atende. É que a Europa continental não é Portugal. Portugal tem uma visão do mundo absolutamente singular. E, portanto, é essa singularidade que nós temos que nos afirmar. Mas nós olhamos para os nossos políticos, etc., e nenhum deles tem consciência da importância, porque isso tem a ver com o Atlântico, da importância que Portugal pode ter, inclusivamente no futuro. Mas é já do ponto de vista civilizacional. O que acontece é que quando nós olhamos para o Atlântico, olhamos para um futuro que não estava feito, que não estava realizado. E hoje que se fala muito na globalização, e faz sentido, a primeira globalização foi Portugal. E imagina-se que Portugal queria constituir um império, depois falava-se no Quinto Império, etc., como se constituíram os outros impérios. Não tem nada a ver com isso. Era uma questão de civilização. As pessoas também não atendem que, por exemplo, hoje em dia fala-se de política. Política é a conversa de senhora vizinhas que nós ouvimos todos os dias na televisão. A política não é isso. A política é uma coisa, é a arte mais nobre dos homens. E o que acontece é que a política é o direito, está associado. Como o Estado é a efetivação do direito. Ora, o que é que acontecia? O Marcelo Caetano, na história do direito português, chama a atenção para uma coisa, numa frase que lá vem no meio, que é o direito em Portugal não era o mesmo que era, por exemplo, na Índia, em Goa. Portanto, cada um pedaço do território tinha o seu próprio direito. Isto significa, no fundo, que nós podíamos ter preparado os novos Estados, que depois a unidade deles, não no sentido também físico, militar, etc., mas que era uma unidade espiritual. Isso é que era o futuro do mundo português. E que depois se perdeu, por variedíssimas razões, não é? E que hoje mas sempre foi o mar a ligação, digamos, a esta Portugalidade que se estendia pelos diferentes continentes. Pelo mar, e se nós virmos, por exemplo, como foi feita a colonização espanhola e a colonização portuguesa, porque não é preciso também não esquecer que nós dividimos o mundo com Espanha, não é? Há uma coisa que... mas, se não perdemos... não é só porque há um livro, eu dizia isto, até os nossos, quer dizer, algumas das pessoas por quem eu tenho mais admiração e que escrevem muito sobre Portugal e que pensam sobre Portugal, como Jaime Nogueira Pinto, que escreveu um livro que é a Hegemonia, que são os vários impérios do mundo. Começa desde a Grécia até agora, enfim, mais recentemente, a divisão do mundo ou disputas entre os Estados Unidos e a União Soviética, etc. Não fala de Portugal. Há uma referência no meio, etc. Portugal e Espanha dividem o mundo. É uma coisa hoje impensável, não é? Será que as pessoas têm consciência da influência que Portugal teve, por exemplo, algumas nações tão afastadas como o Japão, que foi a chegada de portugueses ao Japão, que desencadeou aquela sequência de daimyos que depois unificaram o Japão, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, Tokugawa Ieyasu, que fizeram do Japão, digamos, a nação que se transformou, por assim dizer, ou que se pacificou, deixando todas aquelas guerras sucessivas que havia? Não tem, como nós não temos, por exemplo, inclusivamente hoje, consciência do que deixamos, fosse na Índia, fosse em toda aquela área do Índico, não é? Pequenas comunidades que ainda hoje falam um português, eu não conheço, não estive lá. Palavras japonesas. E palavras portuguesas que têm origem no português, como ali também no Sri Lanka, etc. Há muitas comunidades e há um grande respeito pela tradição, digamos assim, lusitana, portuguesa. Exatamente. Mas é muito mais do que isso, porque as pessoas não têm consciência do que é que a Europa deve a Portugal. Por exemplo, as pessoas falam de... Só para dar um exemplo, que se a pessoa começa a falar disso, nunca mais para. Mas, o Descartes. Descartes
enfim, o símbolo da ciência moderna, que se revoltou contra a escolástica, etc. Contra quem é que ele se revoltou? Contra os portugueses. E porquê? O Descartes foi aluno do Colégio La Flèche, que era dos jesuítas. Portanto, os jesuítas, nessa época, no fundo, é que estavam a ensinar a Europa. E onde é que se formavam os jesuítas? Ou de onde é que as obras que os jesuítas usavam para formar a Europa tinham nascido? Em Portugal. Na Universidade de Coimbra, depois tinha a Universidade de Évora também. E, portanto, toda essa obra dos jesuítas nasceu, de facto, em Portugal. E quando o Descartes se revolta contra a escolástica, é contra o Pedro da Fonseca, essencialmente, que ele diz, não, agora eu quero é ter com os resultados que se está a ver, não é? Uma nova filosofia para sermos donos e senhores da natureza. Doutor, diga uma coisa, qual era a nossa diferença da Pax Romana que tinha existido e que tinha permitido, digamos, o Império Romano manter-se durante algum tempo? Porque eles permitiam a religião dos sítios onde ocupavam, a única coisa que eles queriam controlar era a justiça e a cobrança de impostos. Também, essa aí será uma longa história, mas mesmo nesse aspecto é engraçado a pessoa lembrar-se que se fala da resistência gaulesa, e depois até aos livros do Asterix, etc. Sim. E os gauleses foram conquistados em 9 anos. A conquista, enfim, destes territórios, que hoje fazem parte de Portugal, entre outros, levou quase 200 anos. Portanto, isso já diz bem da diferença. E depois há Daí o País Basco sentir que também tem direito à sua, porque, tal como Portugal, também foi daqueles sítios quase intransponíveis em termos de conquista. Há umas zonas, sim, mas há umas zonas que foram menos influenciadas até pela conquista e depois pelos romanos. Eu não conheço o suficiente do País Basco para... Não, mas estou só a dizer que há, de facto, algumas zonas geográficas onde, culturalmente, as pessoas sentem, digamos, essa... Eu não quero chamar de nacionalismo, porque o nacionalismo às vezes é mal interpretado, mas essa sua individualidade de serem um com aquele espaço físico. Mas eu não conheço o suficiente do País Basco, percebo. Aí foi nessa zona os romanos tiveram menos influência. O que acontece é que ninguém sabe, inclusivamente, onde é que vem a língua basca. Que, tanto quanto eu saiba, não é? Ninguém sabe, que é uma coisa estranhíssima. Ali, de facto, há uma singularidade, mas não tem, digamos... O que é que Portugal depois tem de... Enfim, tem muita coisa, mas sim, é esta porta para o mundo que é o mar? Não é só isso. Sim, tem essa porta para o mar, sempre esteve ligado ao mar, como da outra vez até falámos, aquela primeira... que dizem os entendidos, não é? Operação combinada, que foi a conquista de Lisboa. Portanto, era por mar e por terra. Ainda não era pelo ar, mas era por mar e por terra, e era não só portugueses, mas também foi aproveitando, portanto, os cruzados que iam partir para o Oriente, vinham do Norte, não é? Inglaterra, etc. E pararam aqui, deram uma ajudazinha e pronto, lá conquistámos, e alemães, etc. Os cruzados que vinham nas suas embarcações, e o que significa que sempre estivemos ligados ao mar, como o Dom Fuas Roupinho foi morrer às portas do Magreb, às portas de Ceuta, praticamente, numa tempestade, coisa assim do género. Bom, isto significa que nós estamos ligados sempre ao mar, mas mais do que isso, que também é quase inexplicável, é que mesmo recebendo tantas diferentes populações ao longo dos séculos, há uma certa unidade que sempre se manteve aqui em Portugal e que é quase também inexplicável. Unidade não só até do ponto de vista, digamos assim, físico, do ADN, etc., mas mais do que isso, uma certa unidade espiritual.
E isso é quase inexplicável, a não ser por razões, digamos assim, quase transcendentais. Mas, inclusivamente, quem dizia também isto são figuras que, verdadeiramente portuguesas, como, por exemplo, um Teófilo Braga, que era um positivista. E, portanto, não é nada de... Não é aqueles, os doidos espiritualistas. Não. Teófilo Braga, o primeiro Presidente da República, não é? De Portugal, e que ele dizia: Portugal não se explica senão por razões de ordem transcendente. Muito bem. Nós vamos continuar a conversa consigo, mas vamos aproveitar este momento e vamos até à nossa rúbrica de Direitos e Deveres. Depois regressamos para continuar a falar de Portugal e do mar com o Gonçalo Magalhães Colasso. Até já. Salve! Direitos do consumidor, direitos do cotidiano. É preciso saber para se proteger. Diz um espectador que tem vindo a ser assediado por uma empresa de venda de energia, só porque, sem perceber, os seus dados pessoais foram parar a uma agência qualquer numa altura em que fez uma compra online numa grande empresa portuguesa de eletrodomésticos. Já os alertou mais de meia dúzia de vezes, mas o sistema parece não aceitar a reclamação. Ou então, diz ele, estão a gozar comigo. O que diz o Regulamento Geral de Proteção de Dados de 2016? O tratamento só é lícito se, e na medida em que se verifique pelo menos uma das seguintes situações: o titular dos dados tiver dado o seu consentimento para o tratamento dos seus dados pessoais para uma ou mais finalidades específicas. Mas o consentimento tem de ser expresso e inequívoco, porque não deu o seu consentimento para o efeito. O facto constitui, segundo lei de 8 de agosto de 2019, contraordenação muito grave, sujeita à coima de 2.000 a 2 milhões de euros ou 4% do volume de negócios anual a nível mundial, sendo sempre o valor mais elevado, tratando-se de pequena ou média empresa. A denúncia deve ser feita sem cerimónias à Comissão Nacional de Proteção de Dados, sediada em Lisboa, ou por escrito ou presencialmente. Pode usar o livro de reclamações eletrónico, denunciando, por um lado, a empresa que passou os dados e, por outro, aquela que os vem utilizando a seu bel prazer. Esta é a informação precisa. De volta ao nosso estúdio, não depois da rúbrica de Direitos e Deveres, mas sim da rúbrica de Direitos do Consumidor, com o professor Mário Frota, recentemente homenageado pela Frente Cívica. Já aqui tínhamos deixado o nosso abraço, mas fica sempre aqui o reconhecimento e validação, se é que necessita, não é, do trabalho que fazem em prol dos consumidores em Portugal. Regressamos à nossa conversa com o Gonçalo Magalhães Colasso. Estamos a falar do mar. Nós estamos em plena crise política. À data da gravação ainda não sabemos se vamos a eleições ou não, mas há aqui uma parte no seu livro em que você começa que o que precisamos é de políticos portugueses que pensem o mar, políticos portugueses que pensem como portugueses, ou seja, há aqui uma parte em que você quase que, eu não digo que os desafia a fazer isso, mas também afirma que não existe neste momento quem faça isto. Não, infelizmente, aliás, esta crise mostra bem. Nós temos em Portugal um drama, que isto vem, sobretudo, a partir do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal
fez a reforma da universidade e desde aí acontece que a reforma, de acordo com a reforma, foi feito para nos transformar em estrangeiros. E o que se verifica hoje é que quando se deu o 25 de abril de 1974, logo a seguir, começaram-se a formar os partidos. E houve o Partido do Progresso, o Partido Liberal, os únicos que na altura apareceram, que não eram de cariz socialista, foram logo ilegalizados. E então, que era o professor Freitas do Amaral, foi chamado à Cova da Moura e os militares disseram-lhe: não há uma democracia sem um partido de direita. De onde, se o professor faz favor, vai fundar o partido de direita. E o Freitas do Amaral fundou o partido de direita, o CDS, que colocou rigorosamente ao centro. Ou seja, sendo um de cariz até democrata cristão, nós só ficamos com partidos de cariz mais ou menos socialista. Quando se diz socialista, as pessoas podem não perceber bem toda a dimensão do que se diz. É porque socialista também é sinónimo de intervencionista. E, de facto, há um caráter intervencionista dos partidos socialistas, não é? E é com esse padrão que nós estamos até hoje. Inclusive, desculpe interromper, há quem diga que o próprio PSD nasce muito à semelhança da social-democracia nórdica, escandinava, à la Olof Palme, não exatamente, é? Exatamente. Com essa tendência. Havia porque o Sá Carneiro tinha formado a ala liberal, ele tinha um pendor também liberal. Eu, aliás, tinha admiração pelo Sá Carneiro. O que sucede, que eu só li até depois dele ter morrido, se a pessoa for ler um livro dele, que é uma Constituição para Portugal, percebe que, de facto, era completamente socialista. Mas nós hoje, no Parlamento, não temos senão partidos socialistas ou intervencionistas, e que têm muito pouco a ver com Portugal. Nós temos a ver aqui, por exemplo, aquele que, acusado até de ser mais à direita, extrema-direita, que é o Chega. Eu olho para o André Ventura, ouço o André Ventura, não é? E o André Ventura não é português. Não pensa como um português. Eu vejo o André Ventura e ele é um calvinista. Nós estamos a ver toda esta cena, agora, a relação com o Montenegro e por aí fora, o que acontece? Aquilo é uma questão moral. É o puritanismo. De ontologia. O puritanismo eram calvinistas de Inglaterra, não é? Que depois também, enfim, os anglicanos não gostaram muito deles, eles acabaram por ir para os Estados Unidos, andaram, assim, essas histórias todas. Bom, mas o Calvino é que primeiro dizia que não queria ter nada a ver com a política, mas depois achava que só devia estar na política os santos. Se não fosse santo, não devia entrar na política. E, portanto, nós estamos nesta situação em que parece que o ser político implica que seja um puro. Não, isto nunca foi a nossa tradição. Eu não estou a dizer que a pessoa também deve... é abrir portas a todo tipo de pessoas e não ter filtros. Exatamente, não mas é? a política, o que as pessoas deviam preocupar é os nossos políticos sabem pensar estrategicamente Portugal ou não? Pois. Essa é que devia ser a primeira grande preocupação. Não, a preocupação é se aqui ou ali houve algum problema, se não está tudo certo. Bom, se não está, então nós devíamos ter as instituições corretas para, do ponto de vista jurídico, etc., analisarem, avaliarem e, se fosse caso disso, punirem. Mas o drama é que eles sabem que isso não existe. E como sabem que não existe, mas não fazem nada para mudar, depois fingem, então, que são muito puros, muito castigadores e caem em cima do Montenegro. É só dizer que as pessoas também, às vezes, parece que não se percebem. O grande drama do Sócrates é que não fosse os jornalistas começarem a perceber que ele não teria condições para viver em Paris como vivia à grande e à francesa,
e ele ainda hoje ninguém tinha amassado. Nós não temos as instituições necessárias para precaver situações, inclusivamente como a do Sócrates. Embora existissem claros indícios, como o Freeport, como um aterro no norte, em que as investigações depois pararam ou não chegaram onde deveriam ter chegado. Teve aqui um entrevistado que sabe muito mais do que eu disse, porque acompanhou e disse o que é que se passou no Freeport, não é? Eu também tive algumas notícias disso e, portanto, parece que a coisa não era assim muito límpida. Mas, de facto, falava-se já, e pois é que Portugal é uma nação muito pequena e as pessoas conhecem-se todas, e toda a gente sabe toda a vida uns dos outros, mais ou menos, não é? Bom, e já havia suspeitas desde que foi secretário de Estado do Ambiente. Portanto, já vinha daí. Mas eu volto a dizer, a questão não é essa, é que nós não temos as instituições porque os políticos não querem que tenhamos para precaver isso. Será que temos aqui algum legado pombalino? Desculpe, deixa-me pensar desta forma, que é o seguinte, o legado pombalino é o estilo, isto só funciona com o Marquês à frente da banda. Exatamente. Ao não existir um pensamento estratégico, onde nós possamos mudar quem está à frente da nau, e no entanto a nau dirigir-se para onde já foi pré-determinado que é o melhor para a nação, ficamos ao sabor de quem quer que seja que vá ganhando eleições. É verdade que, se a pessoa olhar para o que era o dito antigo regime, o período de Salazar, muito próximo do que era o pombalismo. Não há assim, claro, o Salazar nunca chegou a ser um pombal na verdadeira acessão se a pessoa pensar nas brutalidades pombalinas, etc. A perseguição aos jesuítas. Mas, a forma mentis era pombalina. Okay. E esse é o nosso drama. E o que eu digo, se a pessoa vir o que mais condenável no salazarismo é o estado a que chegamos hoje. Porque o Stuart Mill dizia: as pessoas têm que perceber que os erros de educação de uma geração tornam-se problemas políticos na geração seguinte. A geração formada no salazarismo em grande parte, é isto, exatamente, é isto. O que acontece é que o Salazar, o Pombal, era no tempo do absolutismo, não é? Foi ele que já vinha do Dom João V, mas ele próprio era... O Dom José era um pusilânime e, portanto, ele fazia o que queria. E o absolutismo, que as pessoas depois... São estas aldrabices que se vão fazendo na história. É como se fosse algo das nações católicas. Mas o absolutismo vem do protestantismo. E o próprio Pombal era genesista. E, portanto, quando ele acaba, quando expulsa e acaba com a Ordem dos Jesuítas em Portugal e depois leva a que isso se repercute na Europa, tem uma razão muito específica. É porque desde o Mariana, Padre Mariana, não é? E depois foi confirmado também aqui pelo Francisco Soares, era aceito o tiranicídio, quando um tirano, enfim, se excedia e de tal forma... Não era considerado crime? Não, era aceito porque, a partir de determinado momento, se o tirano está a prejudicar as pessoas, é legítimo, então, proceder, porque isso depois é questão do Francisco Soares, que, aliás, todo o direito moderno tem... Também lá está, mais uma vez. O professor em Coimbra e em Évora, todo o direito moderno vai beber ao Soares. E o Soares é que depois tinha a tese, não é? Que os reis não recebem... Todo o poder vem de Deus, mas os reis não recebem o poder diretamente de Deus. Os reis recebem o poder através de uma delegação, aí depois há digamos assim, uma nuance, se é delegação, se é alienação, através do povo.
E, portanto, com essas duas premissas, o Pombal não queria os jesuítas, não aceitava, não podia aceitar os jesuítas com medo de ser tiracinado. Não é? Claro. Voltemos então àquilo que é os políticos na atualidade e esta falta de estratégia para aquele que é o nosso principal ativo. Porque eu, na nota inicial, dizia, e com muita tristeza, que de facto a nossa história com o mar está resumida às nossas praias, porque aquilo que ouvimos é os políticos a bater palmas e a escrever louvores para aquilo que o turismo tem dado a Portugal. Claro, o que acontece é que, porque é que não olham para o mar? Porque não pensam como portugueses. E não pensam como portugueses, não pensando como portugueses, aceitam tudo o que vem da Europa. E, portanto, porque o mar é que, de facto, nos dá essa independência. E o mar tem três, enfim, entre outros, mas três aspectos que as pessoas têm que perceber. É um potencial económico extraordinário. Depois tem um poder enfim, um aspecto também que é da geopolítica e geoestratégica. Agora estamos a ver o que é que a Ucrânia tem a oferecer para os americanos. Aliás, que já lá estão, porque agora é que se fala do Trump e dos... Sim, mas já lá estavam através da... Estão lá através da Monsanto, etc. Portanto, tudo aquilo. Portanto, facilitado pela administração Biden. Claro. O que nós temos, o último ativo geopolítico e geoestratégico que nós temos é o mar. Portanto, estamos a falar da importância que tem o Atlântico Norte ainda. Posso falar aqui desde os escapes submarinos que estão aqui, sim, até depois, no futuro, eventualmente, mineração em mar profundo, que não é uma coisa para agora, claro, nem para 10 anos, enfim, vai levar muito tempo. Mas provavelmente... A biodiversidade, você também aponta para isso? Para a biodiversidade, que é esse sim, é mais... Esse já está a ser feito e é decisivo, porque... até desde a alimentação a novos materiais, etc., grande parte dos biotas vão ser recolhidos no mar, no Atlântico. E como o nosso Atlântico tem uma biodiversidade extraordinária, das mais ricas do mundo, é uma área que importa a todos. E o que é que sucede? Portugal não olha para o mar e a Europa vai tomar conta do nosso mar, como já está a suceder. Nós não nos apercebemos, ou a maior parte das pessoas não se apercebe, mas a nossa própria da nossa coluna de água, nós não temos a gestão dos recursos vivos. É Bruxelas que tem. Sim, mas isso foi logo de início. Não, foi com o Tratado de Lisboa. Com o corte, por exemplo, e o abate da frota pesqueira, não é? Isso tinha a ver com... As pescas também é um mundo muito complexo, porque a nossa costa, a nossa plataforma marítima desce muito abruptamente, muito rapidamente. E, portanto, não tem tanto peixe quanto isso. Agora, nós tínhamos muitos acordos como era uma nação, enfim, que não estava integrada na Comunidade Económica Europeia, com Marrocos, etc. E, portanto, pescávamos bastante. Mas se nós olharmos, passamos aqui o Minho, o Rio Minho, não é? E Espanha continua a ser uma potência pesqueira. Porque é que nós deixamos de ser, ou porque é que não somos? Mas já no tempo de Salazar nós perdíamos, nunca conseguimos negociar bem as pescas, etc. Porque, por exemplo, com isso nós perdemos, de facto, a nossa indústria de construção naval, que era também um ativo histórico, exatamente, por assim dizer. E até, inclusivamente, hoje em dia nós mantemos lá o West Sea, que ainda tem até aqueles navios, os cruzeiros para a Douro Azul e por aí fora, mas de facto hoje não construímos o que podíamos construir. E há outros nas estaleiras, até no Algarve. Nós podíamos ter uma projeção que não temos, até para a marítimo-turística, não é só para fazer fragatas, não é? Mas não acha que isso foi de facto provocado não só pela política europeia, mas pelo facto de nós
termos entrado em choque com a nossa história e nos termos querido tornar continentais em vez de marítimos. Exatamente. Aí é que está. O que nós temos que perguntar é se não há interesse em que Portugal desapareça. E a terceira, que é mais difícil, que eu acho que enfim, poucas pessoas ainda entendem, é que, além disso, há a questão da identidade. Que identidade é um termo equívoco, mas que é porque idêntico ao quê? O idêntico é uma relação, é idêntico, não é idêntico. Ora, é para ser pensado. Portugal é preciso pensar. Estava a falar há bocadinho por causa dos nacionalismos. E se fala muito, toda a gente, contra o nacionalismo. Nós nunca fomos uma nação nacionalista. As pessoas não o percebem, porque não sabem a diferença entre nacionalismo e patriotismo. Claro. Porque o que é que tem a ver a nação? A nação tem a ver com o nascimento, portanto, tem a ver com a ordem natural do mundo. A ordem natural do mundo, se eu pensar, então eu vou tender a ser mais ou menos materialista. Se eu tendo a ser mais ou menos materialista, enfim, também acabo por adotar ideologias mais ou menos materialistas, socialistas, basicamente. Mas Portugal não é nacionalista porque nunca ligou propriamente a esse aspecto. O que Portugal tem é uma coisa muito distinta, é que tem noção do patriotismo. E o que é uma pátria? Uma pátria é uma entidade de ordem espiritual, como dizia o Teixeira de Pascoais. E então, eu preciso, para que Portugal exista, eu preciso que os portugueses pensem essa entidade espiritual que é Portugal. E só quando os portugueses pensam essa entidade espiritual que é Portugal, é que Portugal realmente existe. Será que é um pouco, e deixe-me recuar a minha meninice, não é? Nascido em Luanda, Angola, será que é um pouco aquele fascínio que tínhamos enquanto criança com a metrópole? A metrópole seria aquele pai ou aquela mãe que de alguma forma nós estamos ligados, mesmo não estando em contacto constante com esse território? Não, eu diria, enfim, nunca... Não vivi, não é? Não sei o que é. Mas não é uma questão da metrópole. Sim, pode ser, por aí. Mas eu diria que depois isto está ligado a um outro aspecto, que é uma singularidade portuguesa, que é a saudade. Que as pessoas julgam que a saudade é a lembrança, tenho saudades. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver a consciência de uma outra realidade que é para ser realizada. E, portanto, uma nação, e a responsabilidade de uma nação como Portugal, é a realização singular da humanidade. Isso é que é verdadeiramente sério. E o que nós olhamos para o mar e então começamos a perceber que Portugal, acima de tudo, a sua singularidade está ligada à forma de pensar. E, portanto, nós temos que pensar Portugal. Se não pensarmos Portugal, Portugal não existe. Dilui-se. É o que nos está a acontecer. Por isso, com esta questão dos partidos, etc., dos nossos políticos, não se vê. Eu vejo agora, que me desiludiu muito, até o caso do protocandidato para a presidência da República, Gouveia Melo, que era uma pessoa ligada ao mar, e lê-se o seu manifesto e não fala uma única vez no mar. Aquilo, aliás, são os lugares comuns típicos da política, não é? Alguém que se desligou do mar para vir para a terra, quando ainda tinha tempo a dar ao mar. Exatamente. E, portanto, e depois tem um título fabuloso que é honrar a democracia. Alguém que se propõe ser candidato à presidência da República é para honrar a democracia. Bom, pode honrar aqui, ou vai votar, já é uma honra à democracia. Pode ser aqui, pode ser em França, pode ser onde quiser, não é? Mas olha, não vale a pena. Se fosse honrar Portugal, eu ainda percebia. Lá temos uma figura muito pombalina a aparecer no horizonte, uma figura muito pombalina. Gonçalo Magalhães Colasso, muito obrigado por ter estado aqui connosco uma vez mais nesta sexta-feira. Até uma próxima oportunidade. Obrigadíssimo. Obrigado a si também que nos acompanhou. Resta-me desejar-lhe um ótimo fim de semana. Já sabe que pode rever estas conversas subscrevendo não só o nosso canal de YouTube, mas você é daqueles que madrugam
madruga e logo a caminho do trabalho ou da escola para deixar as crianças gosta de ouvir estas conversas, também pode ouvir no formato de podcast. Estamos nas principais plataformas. Vá lá, procure Isto é o Povo a Falar, subscreva e receba estas conversas. Resta-me desejar, de facto, um excelente fim de semana e dizer-lhe que segunda-feira estamos de volta para mais um programa. Obrigado.